O Deus da Bíblia é um Deus de liberdade. Quando o seu povo, Israel, foi escravizado no Egito, Deus interveio e resgatou-o. A este evento chamamos Êxodo. A palavra significa literalmente saída. É a solução, libertação. Apesar do êxodo de Israel ter acontecido há muito tempo, o evento inspirou movimentos de liberdade desde então. Aqui em Londres, o famoso político William Wilberforce e outros pegaram no tema de libertação do êxodo e aplicaram-no ao comércio de escravos. Após décadas de luta, a escravatura foi legalmente abolida aqui mesmo no Parlamento em 1833. No século XX, a história do êxodo deu força ao sonho de Martin Luther King, do mundo sem divisões raciais. Num dos seus discursos, King declarou: "A Bíblia conta-nos uma história emocionante de como Moisés enfrentou a corte de Faraó e clamou: 'Deixa o meu povo partir'." A 3 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado, mas a história do êxodo e da libertação continua viva. Porquê? Porque no nosso mundo moderno há mais escravos do que nunca. Calcula-se que 27 milhões de pessoas são compradas, vendidas e traficadas em todo o mundo, com uma nova vítima a cada 30 segundos. O valor estimado deste comércio lucrativo de carne humana é de 150 mil milhões de dólares por ano. Porém, apenas 1% das vítimas experimenta o êxodo. Onde quer que haja opressão, o Deus do êxodo brama: "Deixa o meu povo partir", e chama-nos a desempenhar o nosso papel na história. Por isso, vamos inspirar-nos a agir pelo Deus da Bíblia que rompe as cadeias, quebra as correntes e liberta os escravos. Bem-vindo à Sessão 3, Êxodo e a Terra Prometida. Bem-vindo à Sessão 3, Êxodo e a Terra Prometida. Então, hoje começamos com o segundo livro da Bíblia, chamado simplesmente Êxodo. E é importante ver onde ele se encaixa no panorama geral da história bíblica. Em Gênesis, vimos que depois dos eventos globais, criação, queda da humanidade, dilúvio, Torre de Babel, Deus chamou Abraão e prometeu que, através dos seus descendentes, a esperança viria ao mundo. Abraão teve então o seu filho milagre, Isaque, o qual teve os gêmeos Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Ora, um deles, José, foi vendido como escravo e desceu para o Egito. Encurtando uma longa história, o resto da família de Jacó foi viver com ele, à medida que a narrativa bíblica desce de Canaã até ao Egito. Mas passados 400 anos, os israelitas estavam a ficar tão numerosos que o faraó egípcio considerou-os uma ameaça à segurança nacional. Qual é a sua resposta? Escravizá-los em campos de trabalhos forçados para construírem as suas pirâmides e palácios. É aqui que pegamos na história, em Êxodo, capítulo 2. Os filhos de Israel continuaram a lamentar-se da sua escravidão. Então Deus lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e interessou-se por eles. Deus lembrou-se. Que significa isso? Não quer dizer que se tivesse esquecido, mas que agora estes pobres escravos estão em primeiro plano na mente de Deus. Ele importa-se com eles e vai agir de forma decisiva para os salvar. Quando a vida é difícil, é fácil pensarmos que Deus se esqueceu de nós. Mas lembrem-se, por detrás do palco, Deus está a preparar a ajuda de que necessitamos. O Êxodo diz-nos: Deus sabe, Ele recorda-se, Ele interessa-se. Então, entra em cena uma das maiores personagens de toda a história bíblica: Moisés. E a tradição diz que foi Moisés quem compilou os 5 primeiros livros da Bíblia que, a par de Gênesis e Êxodo, incluem Levítico, Números e Deuteronômio. E a junção destes 5 livros chama-se Torá, geralmente traduzido por lei, mas que na verdade significa instrução ou orientação. Por isso, estes 5 livros são o alicerce do resto da Bíblia. E como já vimos nas leituras diárias desta semana, Moisés nasce num contexto de genocídio. O faraó daqueles dias decidiu conter o crescimento de Israel
mandando matar todos os bebês hebreus masculinos. A mãe de Moisés não sabia o que fazer. Então fez um cesto impermeável, deitou Moisés lá dentro e pô-lo a flutuar no rio Nilo. Desde então, os pais têm colocado os seus bebês em alcofas e provavelmente, por vezes, já sonharam em pô-los a flutuar para longe. Bem, o certo é que o cesto foi parar exatamente onde estava a princesa do Egito, a filha do faraó. Ela teve pena de Moisés. Apesar de ele ser claramente um israelita circunciso, levou-o para o palácio, adotou-o na família real e assim Moisés tornou-se príncipe do Egito. Mas um dia, já adulto, Moisés viu um egípcio a espancar um escravo hebreu. Ficou furioso, matou o egípcio e fugiu para o deserto. Moisés foi parar a um sítio muito ermo chamado Horeb. Para ele deve ter sido horrível. Mas recordemos, o Deus da Bíblia faz reciclagem. Pode pegar em vidas destruídas e transformá-las. Em Êxodo, no capítulo 3, Deus aparece a Moisés na forma de uma sarça ardente e chama-o para desempenhar o papel principal no drama do Êxodo que se iria desenrolar. Quem diria? Se tivéssemos visto Moisés nos seus dias em Horeb, teríamos concluído: se Deus pode usá-lo a ele, então pode usar qualquer um. E é essa a lição. A sarça ardente. Qual é o nome de Deus? Assim, no meio do nada, Moisés vê uma sarça arder. Ora, no árido deserto quente, isso não era nada invulgar. Mas esta sarça chamou a atenção de Moisés. Moisés disse: vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo de uma sarça a arder sem se queimar. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés? E ele respondeu: aqui estou. Deus disse-lhe: não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. Compreensivelmente, Moisés ficou chocado e assustado. Em pânico e a tentar ganhar tempo, perguntou a Deus: como te chamas? A resposta de Deus foi altamente reveladora. Saber o título de alguém é uma coisa. Senhor, senhora, reverendo, doutor. E realmente é isso que a palavra Deus é. Um título. Mas conhecer o nome pessoal de alguém introduz um novo nível de confiança no relacionamento. Então, qual é o nome pessoal de Deus? De facto, é algo estranho. Deus disse então a Moisés: eu sou aquele que é. E dirás também aos israelitas: aquele que é foi quem me enviou a vós. Este é o Deus eterno a falar. Ele não arde nem enferruja, não tem passado nem futuro. É o grande Eu Sou. Mas recordemos que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. E em hebraico, Eu Sou é mais ou menos igual a Yahweh. Assim, se ouvirmos alguém referir-se a Jahvé ou Jeová, está a usar o nome divino que Deus deu a Moisés na sarça. Ora, este nome era tão sagrado que os judeus não se atreviam a pronunciá-lo e substituíam-no antes por Senhor. Se formos a qualquer página do Antigo Testamento, veremos Senhor com maiúsculas. Alguém se terá esquecido de desligar a tecla Caps? Porque sob esse nome está o nome sagrado que Deus deu a Moisés na sarça ardente. Então, quando os primeiros cristãos diziam Jesus é Senhor, era algo imponente. Eles estavam a declarar que o Deus que apareceu a Moisés tinha agora aparecido em pessoa, não numa sarça, mas em carne. As pragas. Quem é o verdadeiro Deus? Assim, Moisés regressou ao Egito numa missão de libertação. Anunciou ao faraó que o Deus de Israel ordenava: deixa partir o meu povo. O faraó não ficou impressionado e recusou. Então seguiu-se um espetáculo. O Deus de Israel trouxe 10 pragas. Cada uma era uma afronta aos deuses do Egito. Por exemplo, os egípcios adoravam o Deus do Nilo, pelo que a primeira praga transformou o Nilo em sangue. Havia também um Deus Sol egípcio, e a 9ª praga trouxe trevas à terra.
A questão em causa é: quem é o verdadeiro Deus? Como Faraó se recusou a ceder, Moisés anunciou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Numa cultura patriarcal, em que a continuação da linhagem familiar era tudo, esta 10ª praga vergou o Faraó, que por fim deixou partir os escravos hebreus. A Grande Fuga, a viagem de Israel para a liberdade. Israel saiu do Egito após séculos de escravidão. Por fim, livres. Só que não. O faraó mudou de ideias, foi atrás deles e encurralou-os nas margens do Mar Vermelho. Mas mais uma vez Deus interveio em favor do seu povo e dividiu as águas. Este é o Deus que abre um caminho onde parece não haver. E Israel atravessou e ficaram livres, por fim livres. Agora, do outro lado do Mar Vermelho, olhando para uma vida anterior de escravidão, Israel celebrou com cânticos e a recontar a história do Êxodo. Cantar é uma forma poderosa de expressar liberdade. Como as aves que cantam depois da tempestade, assim Moisés e a sua irmã Miriam começaram a cantar. Cantarei em honra do Senhor, que obteve um triunfo maravilhoso. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, por isso o louvarei. É o Deus de meu pai, cantarei as suas glórias. Este é o primeiro cântico em toda a Bíblia e o primeiro de muitos. Cantar foi sempre uma forma poderosa de o povo de Deus celebrar a liberdade. De facto, a história do Êxodo inspirou géneros inteiros de música, como os escravos afro-americanos que escreveram cânticos de esperança face à opressão. O espiritual mais famoso foi chamado Vai Moisés e inclui o refrão do Êxodo: Deixa o meu povo ir. Hoje, quando enfrentamos medos e desafios, cantar pode ser uma resposta poderosa. Coloca alguma música e canta com esperança sobre as tuas circunstâncias e sentirás a atmosfera mudar. A vida não é só esperar que a tempestade passe. É também aprender a cantar à chuva. A refeição da Páscoa, contando a história do Êxodo. Além da música, o Êxodo foi celebrado com uma refeição. Quando Deus enviou a última praga ao Egito, ela não afetou os lares dos israelitas, porque Deus disse-lhes que sacrificassem um cordeiro sem defeito e depois pintassem com sangue a porta das casas usando um ramo de hisopo. Retenham este pormenor. Quando o anjo da morte passou pelo acampamento, ele passou por cima das casas protegidas pelo sangue. Daí, em inglês, pass over, passar por cima. Desde então, todos os anos as famílias judaicas partilham uma refeição com alimentos simbólicos que contam esta história. O pão cozido sem fermento, ou matzá, simboliza a partida apressada do Egito sem tempo para deixar a massa levedar. Ervas amargas e água salgada pela dor e lágrimas da escravidão. 4 copos de vinho estruturam a refeição com leituras e orações. E claro, o cordeiro era central, simbolizando o sacrifício que lhes permitiu a salvação. Pouco antes de morrer, Jesus celebrou a refeição pascal com os discípulos, mas num momento chocante, reinterpretou tudo. Agora ele é o Cordeiro de Deus sem defeito, sacrificado por nós. E quando morreu na cruz, foi-lhe dado a beber vinho avinagrado com, imaginem, um ramo de hisopo. Como veremos, a morte de Cristo foi o derradeiro evento do Êxodo. O Novo Testamento coloca-o desta forma: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, os cristãos ainda usam estes 2 símbolos na refeição pascal original. O pão recorda o corpo de Cristo quebrado por nós e o cálice recorda o sangue de Jesus. Através dele, podemos experimentar um verdadeiro êxodo de perdão e liberdade.
A viagem do Êxodo, do Egito ao Monte Sinai. Depois de cantar e contar a história, Israel partiu para o deserto. Podemos ver o caminho que tomaram. Do Egito, através do Mar Vermelho, viajaram depois até a península do Sinai. Este povo peregrino foi conduzido por uma nuvem e uma coluna de fogo. Beberam água que jorrou de uma rocha e comeram um alimento estranho chamado maná. Por fim, acabaram por chegar ao sopé de uma montanha. Não é nenhuma antiga montanha, mas a mesma onde Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. A partir de agora, esta montanha, Monte Sinai ou Horebe, será conhecida como a Montanha de Deus. Moisés levou Israel de volta ao mesmo lugar onde Deus o chamara. Tinha completado a primeira parte da missão impossível. Essa é a história do Êxodo. Israel foi libertado da escravidão do Egito e levado para a mesma montanha onde Deus primeiro chamou Moisés. Então vamos refletir nessa cena da sarça ardente em Êxodo, capítulo 3. Aqui encontramos a tremenda paixão de Deus em dar liberdade aos cativos. E aqui o grande Eu Sou convida-nos a fazer parte da missão. Tempo de discussão. Seção 3. Êxodo e a Terra Prometida, parte 2. Moisés, o mediador. Se perguntássemos a um israelita no Monte Sinai, conheces Deus? Ele talvez dissesse, não, mas sei de um homem que conhece. Apenas Moisés se encontrou com Deus. O resto de Israel acobardou-se no sopé da montanha. Moisés, o mediador, interpôs-se entre Deus e o seu povo. Mas no Monte Sinai, Deus deu 3 dádivas para permitir o relacionamento com todo o Israel: a lei, o tabernáculo e os sacrifícios. Como veremos, na segunda parte desta sessão, cada um aponta para Jesus e o Novo Testamento. A lei. Preocupo-me convosco. Primeiro, a lei. Esta foi a forma de Deus dizer: interesso-me por vós. Note-se a ordem aqui, é realmente importante. Primeiro, Deus liberta Israel do Egito e só depois lhe dá a lei. Então a lei nunca foi um meio de salvação, mas um meio de ser abençoado dentro da aliança. Talvez tenha pensado que o cristianismo tinha tudo a ver com ser suficientemente bom para Deus nos amar. As coisas não são assim, nunca foram. Quando Israel se viu preso entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, Moisés disse-lhes simplesmente: aquietem-se e vejam a salvação do Senhor. Isso é salvação. Tudo tem a ver com o que Deus faz por nós e não o que nós fazemos para Ele. É fé e não obras. Então, para nós, basta crer em Jesus e somos salvos e adotados na família de Deus. E apenas então, como filhos e filhas, recebemos as regras da casa para podermos viver seguros e livres. Sem dúvida, as leis mais famosas jamais escritas são os 10 mandamentos, registados no Êxodo e também em Deuteronômio. Eis um resumo desses 10 mandamentos. Não tenhas outros deuses além de mim. Não faças para ti imagens esculpidas. Não faças mau uso do nome do Senhor. Recorda-te do dia de sábado. Respeita o teu pai e a tua mãe. Não mates. Não cometas adultério. Não roubes. Não faças uma acusação falsa. Não cobices. Estes mandamentos são um guia brilhante para os antigos escravos viverem juntos a sua liberdade. Imagine se todos respeitássemos estes mandamentos. Não haveria fechaduras, nem chaves, crimes, nem prisões, famílias desfeitas, nem adolescentes rebeldes. Os 10 mandamentos são um código moral básico para o bem de toda a humanidade. No nosso jardim da frente há uma linha. E se os nossos filhos a cruzarem, ralhamos e impomos sanções,
como um dia inteiro sem o tablet. Isto pode parecer duro, mas vamos ao seu contexto. Do outro lado da linha está uma estrada movimentada. É porque os amamos que estabelecemos a lei. Os 10 mandamentos são a forma de Deus dizer: eu amo-vos. Interpretando as leis do Antigo Testamento. Como nação de ex-escravos, Israel também precisava de mais pormenores para viver num contexto de deserto. Levítico, Números e Deuteronômio contêm muitas mais leis que nos podem parecer um pouco bizarras. Como devemos então interpretar hoje as leis do Antigo Testamento? Bem, eu acho útil aplicar um filtro. Há 3 categorias básicas. Primeiro, leis civis. Algumas leis foram dadas para ajudar Israel a funcionar como uma nova nação. Mas hoje o povo de Deus já não é um Estado político. Então essas leis civis já não são lei para nós. Porém, ainda contêm alguma sabedoria aplicável. Por exemplo, em Deuteronômio, as casas tinham de ter uma parede baixa construída à volta do telhado. Como essas casas tinham telhados planos para espaço extra, a parede servia para as crianças não caírem. Por outras palavras, é saúde e segurança básicas que ainda hoje aplicamos. Em segundo, leis cerimoniais. Estas incluem leis sobre alimentos e rituais e também instruções particulares sobre purificação de todo o tipo de doenças da pele e fluidos corporais. A chave aqui é que no Antigo Testamento a santidade expressava-se fisicamente. Então os rituais de purificação simbolizavam a importância de uma vida limpa. Mas agora vivemos num capítulo diferente da história bíblica. O que era externo tornou-se uma realidade interna. Não precisamos de rituais de purificação porque Jesus tornou-nos limpos no interior. Quando lemos estas leis, respiramos de alívio. Jesus cumpriu-as por nós. Finalmente, leis morais. Esta categoria está resumida nos 10 mandamentos. Transcendem a cultura ou raça e são um guia universal para viver à maneira de Deus. Então Jesus não veio abolir estas leis, mas capacitar-nos a cumpri-las. Num dos seus sermões declarou: Ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração. O ensino de Jesus ultrapassa a letra da lei para cumprir o seu espírito. E com a ajuda do Espírito Santo, podemos levar uma vida de liberdade hoje. Quando faço montanhismo, começo o dia com uma mochila pesada. Mas ao parar para comer e beber, o que era um fardo nas costas, torna-se uma nova energia no interior. Essa foi a mudança da antiga aliança para a nova. A lei moral parecia um fardo para Israel, mas agora o Espírito Santo dá-nos uma nova energia para viver em pureza e liberdade. Então, quando lemos as leis do Antigo Testamento, é útil pensar: são leis civis, cerimoniais ou morais? E como isso afeta a forma como se aplicam a nós hoje? O tabernáculo, estou convosco. A segunda dádiva de Deus no Monte Sinai foram instruções para uma tenda especial. Foi a forma de Deus dizer: estou convosco. Lembremos, nesse ponto da história de Israel, todos viviam em tendas. Era um povo nómada. Foi por isso que Deus disse a Moisés: faz-me uma tenda, vou acampar no vosso meio. Tabernáculo significa lugar de residência. É onde Deus vive, mesmo no meio do acampamento. Ao levantarem-se de manhã, saíam da sua tenda, viam aquela e recordavam-se: Deus está conosco. Claro que era de esperar que a tenda de Deus fosse um pouco diferente. Havia uma cerca para guardar este lugar santo. No interior havia um pátio com um altar para os sacrifícios. Depois estava a verdadeira tenda, que, como muitas outras, tinha uma secção exterior e outra interior. E a mobília na tenda simbolizava estas 3 grandes promessas. Primeiro, provisão.
Havia uma mesa com 12 pães a recordar que Deus alimenta sempre o seu povo. Segundo, proteção. Um candelabro de ouro, ou menorá, sempre aceso, simbolizava o olhar atento de Deus sobre o seu povo. Terceiro, presença. Uma cortina espessa bloqueava a entrada para o lugar mais santo, a sala de Deus. Continha um baú de madeira chamado a Arca, onde estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Esta arca era o sinal visível da presença de Deus. Por isso o tabernáculo era a forma de Deus dizer: estou convosco. Trouxe paz aos israelitas, quando atravessaram o terrível deserto, saber que Deus estava com eles. Também na nossa jornada pela vida, faz toda a diferença saber que Deus está conosco. Por vezes, os nossos filhos acordam assustados de noite. Como um pai menos experiente, costumava argumentar com eles: com medo de quê? Não há nenhum monstro debaixo da cama, não sejas tonto. Mas finalmente percebi que tudo de que eles precisavam era saber que eu estava com eles. A minha presença trazia-lhes paz. O Espírito Santo é Deus conosco. A sua presença nas nossas vidas pode livrar-nos do medo e trazer uma paz profunda e duradoura. Os sacrifícios, eu perdoo-vos. Ora, a terceira dádiva pode parecer estranha. Muitos de nós vivem em sociedades onde o sacrifício animal deixou de existir, mas longe de ser uma coisa negativa, para Israel o sacrifício era um sinal de conforto de que Deus perdoa. Havia então todo um sistema de sacrifícios registados em Levítico, mas como vimos nas nossas leituras diárias desta semana, uma vez por ano ficava tudo concentrado no dia da expiação. Todo o Israel se reunia fora do tabernáculo. Depois o sumo sacerdote levava 2 bodes sem defeito. Um era oferecido como sacrifício, depois salpicava um pouco de sangue pelo povo para representar a vida perfeita do animal, cobrindo os pecados deles. Importa lembrar que os israelitas viviam em tendas, não tinham uma grande variedade de roupas e as manchas de sangue eram difíceis de sair. Então, no resto do ano, tinham marcas vermelhas nas roupas como um sinal permanente de Deus. Eu perdoo-vos, comprei-vos, foram redimidos. Com o Novo Testamento, torna-se claro que o sacrifício animal era apenas um sinal que apontava para Jesus. Apenas o seu sangue pode purificar-nos verdadeiramente do pecado. Agora podemos entrar com confiança no santuário, pelo sacrifício de Jesus. Aproximemo-nos, pois, com coração sincero e cheios de fé, purificados de toda a consciência de pecado. Quanto ao segundo bode, o sacerdote colocava as mãos sobre a sua cabeça como sinal de transferência. Todos os pecados do povo passavam para o bode. Então o sacerdote levava o bode até à beira do acampamento e expulsava-o para o deserto. Ao ver o animal a desaparecer no horizonte, o povo dizia: ali vai o meu pecado levado para longe. É daqui que vem a ideia de bode expiatório. E foi por isso que João Batista apontou para Jesus e gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus tornou-se o nosso bode expiatório. Agora Deus pode dizer-nos: eu perdoo-te, comprei-te. Assim, em vez de ficarmos presos na culpa e vergonha, podemos ser purificados e libertos através de Jesus. Hoje podemos experimentar o verdadeiro êxodo. A história da Tina. Tina cresceu num lar quebrado e abusivo e foi exposta à pornografia desde tenra idade. Quando eu era jovem, não tinha ideia de como uma relação deveria ser. Por isso, o primeiro rapaz, que demonstrou algum interesse, extasiou-me. Mas ele era muito violento, muito mau a todos os níveis. Eu não sabia a diferença e qualquer tipo de amor, ou do que fosse entendido como tal,
eu recebia de braços abertos. Então, apesar de eu estar escravizada pela pornografia e pelo sexo, que eu achava ser amor, mas não era, eu não sabia que o estava. Até muito mais tarde, e isso aconteceu ao descobrir Deus, por questionar Deus, ao argumentar com Deus, ao procurar, ao ir à igreja e ao ler a Bíblia, eu fui limpa. Uma das coisas de que me lembro e que penso que é verdade é que quando lemos a Bíblia lê-nos a nós. E depois tu começas a olhar para ti e apercebes-te. E eu apercebi-me. Eu não sou aquela pessoa. Esta história não é a minha. Já foi, mas não é mais. E Deus fez-me linda. A minha vida não o foi, mas eu sei que Ele me purificou interiormente. Eu já não sou escrava de nada disso. De nada. Sou livre. A viagem para a Terra Prometida. Então, com estas 3 dádivas de Deus, a lei, o tabernáculo e os sacrifícios, Israel levantou o acampamento e partiu para a Terra Prometida. Depois de muito tempo acampados, iam finalmente a caminho de casa. Do Monte Sinai à Terra Prometida, bastariam 11 dias de viagem, mas acabaram por levar pouco mais de 40 anos. Bem, não podiam culpar o GPS. O que aconteceu? Ora, Israel chegou à beira da terra e enviou espias para verificar. Quando regressaram, não foram unânimes na sua opinião. Por um lado, trouxeram cachos enormes de uvas tão grandes que foram precisos 2 homens para os transportar. Essas grandes uvas mostravam a abundância da terra prometida. Mas os espias também disseram que havia gigantes na terra. A vida é assim, não é? Deus promete grandes coisas, mas também enfrentamos desafios do tamanho de gigantes. Ora, 2 dos espias, Josué e Caleb, estavam cheios de fé e disseram: "O Senhor está conosco, podemos avançar." Mas os restantes espalharam medo pelo acampamento. Então Israel reverteu a sua história e voltou para o deserto, onde todos vaguearam durante 40 anos. Este momento ilustra o forte contraste entre medo e fé. O medo deixa Deus de fora e conclui: "Não consigo fazer." A equação torna-se: "Eu por mim mesmo sou menor do que os desafios que enfrento." Então voltamos para trás e desistimos. Mas a fé coloca Deus na equação e conclui: "Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós?" O grande "Eu sou" é maior do que todos os desafios juntos. Pergunto: que gigantes estará a enfrentar agora? Não há mal em sentir medo. Mas não vamos ceder e deixar Deus fora da equação. É fazer as contas. Se Deus é por nós, avancemos em fé. Esse é o caminho da liberdade do Êxodo. Eventualmente, 40 anos depois do planeado, a geração seguinte de israelitas acabou por atravessar o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida. Foram conduzidos pelo sucessor de Moisés, Josué. E acontece que Josué é o equivalente hebraico do nome Jesus. Agora, Jesus é o nosso Josué, nosso libertador. Ele veio para nos livrar e nos conduzir até à Terra Prometida. Ao deixarmos a história do Êxodo, captamos um pouco do panorama geral. O Cordeiro Pascal, a divisão do mar, a lei, o tabernáculo, todos esses sacrifícios apontam para o derradeiro Êxodo. Agora, através de Jesus, podemos experimentar a verdadeira libertação. A escravidão de Israel era mais óbvia e física, mas podemos estar igualmente aprisionados no interior. Presos pelo medo e ansiedade, culpa e vergonha, ira e amargura, hábitos e dependências. Foi por isso que ele veio, por isso ele morreu. Para podermos experimentar o êxodo e voltar para casa, para Deus. No Evangelho de João, Jesus avisa: aquele que peca torna-se escravo do pecado, mas o Filho de Deus faz uma promessa espantosa: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou como diz outra tradução, sereis permanentemente livres.
Vamos usar este versículo para refletir nesta sessão e na promessa do verdadeiro êxodo através de Jesus. Reflexão pessoal.